poder, jamais inocente o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Naum, capítulo 1, versículo 3. Estamos de volta com o nosso estudo, ainda com a fase de investigação, comentando a respeito de situações vividas pelos moradores da terra, por grande parte dos moradores da terra, que impedem Jesus de atuar como advogado de muitos. Advogado de muitos. Vimos algumas ali já na parte passada e vamos dar continuidade aqui. Compartilhe o estudo com mais pessoas. Não esqueça João 3,16, que o grande desejo de Deus é salvar. Oremos. Glorioso Deus, te convido a mais uma vez se fazer presente aqui. Seja em especial com todos aqueles que se decidirem a acompanhar esse estudo. Nos ajude a nos preparar para a eternidade. Te peço em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, findamos aí a parte passada com a pergunta e ficamos de ver uma ilustração para melhor entendermos então a respeito de Mateus 22, ali em relação ao resumo da lei, né? Viver baseado apenas no resumo da lei. E ficamos então de ver uma ilustração. Tem como vivemos aqui na Terra baseado apenas no resumo da lei, passar nas provas espirituais, apenas nos baseando no resumo, dado aí por Mateus 22, por Jesus? Vamos aqui para a nossa reflexão, para a nossa ilustração. Numa determinada escola, já no período da recuperação final, a professora coloca nas mãos de 10 alunos uma avaliação de história, só que muito antes de dar essa avaliação, ela já havia entregue nas mãos de 10 alunos 2 folhas, uma contendo um texto, né, enorme, e outra, um texto com todas as informações ali precisas sobre o assunto, os assuntos que iriam cair na prova, e outra com apenas um resumo. Ali era a última oportunidade, a única oportunidade ali de serem aprovados. A professora chama a atenção dos alunos, os orienta a analisarem ali profundamente o texto, para que fiquem por dentro do assunto, né, que iria cair na prova, por dentro dos detalhes, e pediu, né, que se preparassem para serem provados e aprovados. 5 entre os 10 alunos deu ouvidos à professora, seguiu as orientações da professora, estudando o texto por completo, detalhadamente, profundamente. Os outros 5 se recusaram a dar ouvido à professora, ficando apenas com o resumo. Em vez de analisar os detalhes do texto para se ter uma melhor noção do que se tratava o resumo, se detiveram apenas no resumo. E agora ali, diante da avaliação da prova, estão os 10. Os 5 que estudaram o texto detalhadamente, por estarem por dentro do assunto, rapidamente respondem a prova, né, a avaliação, e logo devolvem à professora, que fica feliz, né, ao ver que eles estavam por dentro do assunto. Os 5 que estudaram só o resumo se veem diante da prova paralisados, sem direção, perdidos, em desespero, impossibilitados de responder as questões. Rabiscam daqui e dali, com ideias que não condizem, não batem com o assunto. O tempo passa, finda-se o tempo estabelecido pela professora. Quem respondeu, bem. Quem não respondeu, não tem mais direito ao tempo. O tempo foi igual para todos. A professora então recolhe as provas e ali fica aqueles alunos ali entristecidos, né? Já sabendo que pode vir pela frente. Passados 2 dias, vem a professora com o resultado. E quais são? 5 entre os 10 são aprovados. Quais? Os que estudaram o texto por completo. Os 5 que deram preferência ao resumo ficam então reprovados. Onde deveria se obter os detalhes, as respostas das questões caídas na prova? No texto. O resumo de maneira alguma invalidava o texto. As informações em relação ao resumo estavam dentro do texto.
O que levou os 5 alunos a serem reprovados? Simplesmente o fato de ignorarem as advertências da professora, que a todos advertiu para estudarem, darem crédito ao texto, se aprofundassem no assunto. A rebeldia, o descaso com as advertências da professora, o querer seguir o seu próprio eu, os levou a serem reprovados. E a pergunta é, foi culpa da professora? Claro que não. Claro que não. A professora fez a parte dela, né? A professora fez a parte dela. Eles desprezaram as orientações da professora. Pegando atalho, queriam serem aprovados, mas sem fazer esforço, sem fazer sacrifício. Queriam facilidades. Obediência pela metade. Obediência pela metade. Resultado? Reprovados. Reprovados. Esse não era o desejo da professora, não é verdade? Esse não era o desejo dela. A oportunidade foi dada aos 10. Aos 10. E apenas 5 deram ouvidos, aproveitaram ali e foram aprovados. Em relação à salvação, a salvação foi dada a todos nós. Ela é dada a todos nós. Foi dada a todos nós. E todos têm o mesmo espaço de tempo, todos têm a oportunidade de ter a palavra em mãos, a lei, para andar nela, não para ser salvo, mas porque já fomos salvos. Todos têm a oportunidade. Só que nem todos querem. Nem todos querem seguir as orientações de Deus. Então vamos aqui para a vida espiritual, trazer para a vida espiritual. O que poderá nos acontecer se vivermos baseado apenas no resumo da palavra? Dada ali em Mateus 22 por Jesus. Temos como ser aprovados para a eternidade? Com certeza? Com certeza não, a reprovação é certa. O resumo não traz detalhes de como passar nas provas. Não traz detalhes. E vamos ser reprovados com certeza. E por quê? Porque assim como a professora entregou a cada aluno um texto e também um resumo do texto, Deus também deixou um texto repleto de informações detalhadas e um resumo para se passar nas provas, para analisarmos, para estarmos informados de como passar nas provas e sermos aprovados para a eternidade. Se tratando da nossa vida espiritual, as provas são diárias, do levantar ao deitar. Do levantar ao deitar, enquanto vivemos. Teremos ali que buscar a palavra de Deus para sabermos como passar nas provas. Temos que considerar o que está escrito no texto. Onde se encontra o texto? Deixado por Jesus. João 5,39 diz: examinar as escrituras, porque julgaste nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. As escrituras, elas é que trazem informações a respeito de Jesus. Elas é que trazem informações de como fazer. 1 Timóteo 3,16 diz que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E muitos aí fora dizem que o Velho Testamento não tem mais utilidade. Não tem mais utilidade. Como se o Velho Testamento trouxesse apenas informações a respeito das leis cerimoniais. Essas sim foram anuladas, abolidas. Mas o Velho Testamento traz muito mais informações que isso. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. O Velho Testamento aí tem informações que nos ensina, né, a como andar na justiça. Velho e Novo Testamento são úteis e inspirados por Deus. Se como os 5 alunos nós desconsiderarmos o texto, ou parte do texto, dando, por exemplo, o Velho Testamento por anulado, a lei anulada, sem utilidade, como vamos passar nas provas? Jamais passaremos. Jamais. Então, Gênesis e Apocalipse se trata do texto. Gênesis, Apocalipse, né? Não é só Gênesis e Apocalipse, mas de Gênesis e Apocalipse, Velho e Novo Testamento se trata do texto. Com todas as informações precisas, as quais necessitamos para saber do que se trata o resumo apresentado pela lei, né? A lei traz apenas resumo, não traz informações a respeito dos resumos. Ao ampliarmos então cada resumo dentro da palavra, que passamos então a ter conhecimento.
E o resumo do texto da Bíblia, onde se encontra? Êxodo capítulo 20, de 13 a 17. A lei, escrita pelo dedo de Deus, né? Êxodo 31, 18. Entregue nas mãos de Moisés que era uma espécie de mediador entre Deus e os homens. A lei não era de Moisés, mas de Deus. A lei que é a lei válida por toda a eternidade. Então, os 10 mandamentos. Então, é impossível ser aprovado para a eternidade vivendo apenas pelo resumo do resumo da lei, né? Temos que considerar aí, então, a palavra de Deus, toda a palavra. Cuidado com essa ideia de lei abolida. Cuidado, você vai ficar fora da eternidade se não mudar aí as suas ideias, né? Trocar o seu eu acho pela palavra de Deus. Outro fator que impede Jesus de advogar a causa aí de muitos é viver na terra em função das obras da lei, mergulhado nas obras da carne, perdão, nas obras da lei não, nas obras da carne. Quais são as obras da carne? Gálatas capítulo 5, 19 a 21 diz: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, que quer dizer sexualidade exagerada, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, que quer dizer contenda de palavras, ciúmes, discórdia, dissensões, que quer dizer perturbações, facções, significa um grupo de pessoas que defendem ideias próprias, doutrinas humanas. E o apóstolo Paulo, depois que se converteu, ele admitiu que antes ele fazia parte de uma seita. Aquilo que ele defendia como unhas e dentes era uma seita, é o que ele diz. Invejas, bebedices e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais declaro, como já vos preveni outrora, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Aí ele diz, e coisas semelhantes a estas, né? Quer dizer que tem muito mais que isso. Agora olha o quadro, olha para o nosso mundo, qual é a situação que o mundo vive. A terra está contaminada. Vimos aí 2 Timóteo capítulo 3, né? O quadro atual do nosso mundo. A corrupção aí nos últimos dias, né? Então o mundo está mergulhado aí, grande parte do mundo vive mergulhado nas obras da carne, e isso impede Jesus de atuar como advogado de muitos. Outro fator aí que impede Jesus de atuar como advogado de muitos é a ideia de salvo uma vez, salvo para sempre. Salvo uma vez, salvo para sempre. Será que isso é bíblico? O sacrifício de Jesus, sim, né? Em relação ao sacrifício de Jesus, sim, foi único. Foi para todos sempre. Quanto a nós somos mortais. A nossa salvação é condicional. E aqui vamos trazer uma ilustração para que possamos compreender melhor, então, a respeito dessa história aí de salvo uma vez, salvo para sempre, que muitos acreditam aí, que o fato de Jesus ter cumprido com a lei, ter morrido na cruz, ter ressuscitado, e acham que não precisa mais se fazer nada, não precisa mais se obedecer lei, pode viver de qualquer jeito, né? Que estamos salvos para sempre, né? Isso é perigoso. Isso é o que Satanás quer que nós pensemos, né? É isso que Satanás quer que muitos pensem. Mas não é isso. Isso é perigoso e pode tirar muita gente da eternidade. Vamos aqui então para a ilustração, ver então nossa condição. Uma mãe orienta seu filhinho de 3 anos a ficar longe, né, das tomadas elétricas, pede para que não mexa, não coloque ali o dedo nos buraquinhos, não tente colocar objetos pontiagudos ali. Ela diz o porquê, que dá choque, que pode morrer, né, que ele pode morrer, e que ela o ama muito e não quer ficar sem ele, e na linguagem que ele fala, na linguagem que ele possa entender. Só que o que acontece? Um dia, longe dos olhos da mãe, a criança curiosamente olha para os lados e não vê a mãe. Olha para a tomada e ali ela se aproxima. Vai à mesa ao lado, encontra um pequeno ferro pontiagudo e vai direto à tomada. No momento que a criança leva o objeto para introduzir nos buraquinhos da tomada, a mãe entra na sala e, ao ver o filho ali perto, aos gritos, ela chama então a atenção do filho. Corre, puxa ali em desespero a criança e o filho abraça ali o filho e chora. E aí diz: filho, eu não te disse para você não ficar longe dessas tomadas? Nunca mais faça isso, né? Nunca mais faça isso. Senão você vai morrer.
Acabei de te salvar, né? Fique longe. Não volte a fazer o mesmo. Aquela mãe livrou o filho naquele momento, né? O salvou. A pergunta é: estava ele seguro agora enquanto vivesse? Poderia voltar a tomada, mexer, introduzir ali objetos pontiagudos? O que aconteceria se fizesse dessa forma? Com certeza morreria. Para que aquela criança permanecesse segura, salva, ia depender do quê? Da sua obediência às advertências da mãe. Se manter longe das tomadas. Lá, em relação à nossa salvação, lá no Éden, Adão e Eva foram advertidos pelo Pai, por Deus, a não porem o dedo, a mão na tomada em meio ao jardim, a árvore. E nós sabemos da história, né? Não deram crédito. Eva não deu crédito, e ali acabou levando também Adão. E com isso uma maldição foi gerada. Entrou uma maldição no mundo. De imediato Deus vem para socorrer o casal. João 3,16. Amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, né? Jesus vem, seu filho unigênito. Jesus vem e liberta, então, nos liberta da maldição. Gálatas 3,13 diz que Cristo nos libertou da maldição da lei, se fazendo ele próprio maldição. Qual era a maldição? Tiago capítulo 1, verso 15 diz que o pecado, uma vez consumado, praticado, ele gera morte. Ao livrar, socorrer, salvar o homem, a ordem sempre foi: vai e não peques mais. Vai e não viva sem lei. A ilustração aí diz tudo. A ilustração do menininho aí diz tudo. Se esse menininho foi salvo, mas se ele voltasse a fazer a mesma coisa, ele ia morrer. O sacrifício de Jesus foi único. Não vai se repetir. Ele não vai voltar aqui para morrer de novo. Ele não vai voltar aqui para morrer de novo. A aceitação é pela fé no que ele já fez e continua fazendo. Essa aceitação tem como prova dar crédito às advertências deixadas na lei. Não para ser salvo, mas para permanecer a salvo. Isso para se manter a salvo, né? A lei traz um conjunto de tomadas nas quais não podemos tocar, ultrapassar os limites. A desobediência a esses limites gera aquilo que Jesus destruiu lá na cruz, a morte eterna. Ali, 2 Timóteo capítulo 1, verso 10 diz que Jesus destruiu a morte. Gálatas 2,18, né? A desobediência a esses limites gera aquilo que Jesus destruiu lá na cruz. Gálatas 2,18 diz: porque se torna edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Jesus destruiu a lei por nós. Nós não tínhamos condições, a lei não, a morte eterna. Jesus destruiu a morte eterna por nós. Nós não tínhamos condições de destruir. Como já disse, o sacrifício foi único. O que ele fez foi para sempre. Quanto a nós é diferente. Nós somos mortais. A salvação é alcançada a cada dia vivido. A obediência de ontem não serve para hoje. Assim como o que comi ontem não serve para me alimentar hoje. Enquanto vivemos, vamos ter que nos alimentarmos espiritualmente. Vivemos em obediência à lei, não para sermos salvos, mas porque já fomos salvos. Se a desobediência à lei é uma tomada que gera morte, e se vivermos com o dedo enfiado nessa tomada, como ser salvo para sempre? Como esperar a salvação? Gálatas 6, verso 7 é bem claro, diz que aquele que o homem plantar, isso se fará. Se vivemos em desobediência à lei, vamos estar gerando novamente a morte eterna para nós. Então é isso, não existe essa ideia de salvo uma vez, salvo para sempre. Em relação ao sacrifício de Jesus, foi para sempre. Quanto a nós, enquanto vivermos, temos que andar em obediência à lei. Não para sermos salvos, mas porque já fomos. A lei é apenas o resumo de toda a palavra. A lei é apenas o resumo de toda a palavra. Ela não traz detalhes. Os detalhes são encontrados de Gênesis e Apocalipse. Então, se você aí se viu em alguma dessas situações que foram colocadas aqui, cuidado, porque isso impede Jesus de atuar a sua causa. Saia disso, né? Saia disso. E vou então aqui fechar com o estudo. Se você que
é uma pessoa sincera, se viu aí em meio a uma dessas situações. A ordem dada por Jesus em Apocalipse capítulo 18, verso 4 é: sai dela, povo meu, né? Sai dela, povo meu. Então, vamos fechar aqui com a parte do nosso estudo. Na próxima parte, vamos ver o porquê do juízo começar primeiro pela casa de Deus. E aí, essas foram as situações, então, e com certeza tem muito mais. Mas isso impede Jesus de atuar como advogado de muitos. Estamos falando do juízo, da fase de investigação. Compartilhe e não esqueça que o juízo já começou. Assista a TV Novo Tempo, procure a Igreja Adventista mais próxima da sua casa. Que Deus nos abençoe em nome de Cristo Jesus.